Meus irmãos, pode se assentar. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3. Carta de Paulo a Romanos. Aos romanos, a igreja de Jesus que estava na capital do Império Romano, que trazia o nome de Roma, capítulo 3, do versículo 9 ao 20, diz o texto: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Você pode repetir esse verso? 1, 2, 3. Verso 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Verso 20, vocês podem ler? 1, 2, 3. Meus irmãos, Paulo, quando anunciava o Evangelho, ele tinha em mente o anúncio da boa notícia da salvação que há em Jesus Cristo. Paulo chega a dizer que ele não pregava outro assunto senão Jesus e este crucificado. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia o poder desencadeado da mensagem da cruz, a autoridade da mensagem da cruz. E Paulo, em todas as cidades que ele passou, ele deixa essa marca presente no seu ministério. Uma pregação autêntica, uma pregação da cruz, uma pregação de autoridade, uma pregação de discernimento e uma pregação convidando as pessoas a se arrependerem dos pecados e se voltarem para Deus, que é grande em perdoar e é misericordioso em nos limpar das nossas iniquidades. O Paulo vai fazer a mesma coisa em Roma. A cidade de Roma, ela tinha sido uma cidade muito bem povoada nos dias de Jesus. Ela tinha acabado de ser erguida, poucos anos antes, como a principal cidade e metrópole do mundo, passando até mesmo de Atenas, na Grécia, que era o berço da filosofia, e uma das principais cidades de Alexandre o Grande, o conquistador do Império Macedônio. E Roma tinha uma característica muito especial, era uma rota comercial, de onde saía e chegava muita mercadoria, abastecia o comércio local, exportava para outros países e outras cidades de todo o mundo conhecido. Então Paulo, ele não fundou a igreja de Roma, mas ele escreve para esta igreja. E quando Paulo escreve, a gente vai perceber no finalzinho da carta aos Romanos,
que ele tentou ir visitar esses irmãos muitas vezes. Ele chega ao ponto de dizer assim: eu tentei ir visitar vocês muitos anos, mas eu fui impedido. Algo impedia Paulo de chegar na cidade de Roma. Abre comigo Romanos capítulo 15, dá uma olhadinha no verso 22 e 24. Diz o texto: foi impedido muitas vezes, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Em outras palavras, Paulo está dizendo para a igreja: eu tentei, eu até fiz um plano e um roteiro de viagem para ir aí conhecer vocês, mas não rolou, eu fui impedido. Versículo 23, mas agora que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já muitos anos, olha isso, tendo já há muitos anos grande desejo de ter convosco. Verso 24, quando eu partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vocês, depois de ter gozado ou desfrutado um pouco da vossa companhia. Então Paulo, ele está demonstrando no final da carta, o desejo que ele tinha, que era muito antigo, que ele alimentava há muitos anos, mas em que em todas as vezes que ele tentava ir, ele era impedido. Então, como ele não pôde ir presencialmente, o que Paulo fazia, irmãos? Ia através das cartas. Talvez muitos de vocês não são familiares a essa rotina das cartas, mas eu me recordo de uma época que minha mãe fazia a gente se assentar na mesa da cozinha, e ela escrevia para os nossos tios e a minha avó na Bahia, e ela ditava o que ela queria escrever, e eu ia lá, escrevia cartas, e assim, pensa que não era uma cartinha de 10 linhas, né? Ela escrevia assim: oi, tudo bem? Como é que está fulano? E ciclano? E beltrano? E como foi as colheitas nesse ano? Está chovendo aí? Tá, sabe, detalhes. Aí depois ela falava o que ela queria comentar, aí depois ela terminava dizendo assim: olha, me dê notícias, me escreva de volta. E aí a gente escrevia, às vezes dava 2, 3 folhas de caderno, a gente preenchia o envelope, ia no correio, colava o selo, ou colocava nas caixinhas de correio antiga, tá certo? Colocava lá, e essa carta ia, talvez demorava uns 15, 20 dias para chegar, e a resposta vinha depois de 30, 40 dias, né? A pessoa lia lá, fazia o processo inverso, respondia a carta e devolvia, enfim, era um mecanismo que a gente tinha de comunicação. Talvez hoje isso soa tão arcaico para você, tão ultrapassado, não é verdade? Hoje a gente com uma mensagem, com uma publicação, um tweet, ou sei lá, alguma coisa, a gente fala instantaneamente com as pessoas, e isso parece ser tão distante da nossa realidade. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que as cartas eram uma maneira de se comunicar quando haviam impossibilidades de estar presencialmente lá. Então Paulo, ele comunica para a igreja de Roma, e ele apresenta aqui na carta aos romanos o plano de salvação. Ele apresenta a justificação pela fé, e ele apresenta a santificação através do Espírito. Diga comigo, plano de salvação. Diga comigo, justificação pela fé. E diga comigo, santificação através do Espírito. O Paulo apresentou, para iniciar, o terrível estado da condição humana. Então, irmãos, para que o plano de salvação ganhe sentido, o Paulo desconstruiu a ideia de que há bondade no ser humano. Então, é importante que você se lembre de algo. Nós vivemos numa sociedade que ela tem projetado a ideia de que nós somos bons, de que lá no fundo nós temos algo bom, de que lá no nosso interior nós temos alguma fagulha de coisas boas. E na realidade, quando olhamos para as Escrituras, a gente vê
e lemos isso do versículo 9 até o versículo 20, o Paulo falando da maldade humana. Você percebeu isso? Olha, dá uma olhada nesse texto. Eu não vou ler tudo, mas se você puder ver, o versículo 11, vai passando para mim, perdão, rapidinho. Versículo 9. O Paulo diz que os judeus não são melhores do que os gentios. Todos estão debaixo do pecado. No versículo 11, Paulo diz assim: não há ninguém que tenha juízo ou ninguém que adore a Deus. Isso está no 11. No 12 ele diz assim: todos se desviaram do caminho certo. No 13 ele diz: todos mentem, enganam sem parar. Olha que coisa séria. Então, se a gente estender aqui até o 20, você vai perceber o estado que se encontra a humanidade. Esse é o estado. É esse o estado. Então, hoje nós temos na sociedade o quê? Uma proposta de dar uma reformadinha, uma invernizada nesse ser humano e dizer assim: você tem algo bom aí dentro. Na verdade, nós não temos nada de bom. Absolutamente nada. Esse é o contexto bíblico. Se você observar em todas as passagens que Paulo vai anunciar o Evangelho, ele começa o plano da salvação mostrando isso, que não há bondade no ser humano. Se ainda nos resta dúvida, se não há bondade no ser humano, eu te convido a perguntar para Noé: Noé, o ser humano é mau? Se nós pudéssemos perguntar para Noé, sabe o que ele responderia? Gênesis 6:5, ele diria assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, e que em toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só o que, gente? Má. E má continuamente. Se a gente tem dúvida se o ser humano é mau, pergunta para o Noé. Se a gente tem dúvida se o ser humano é mau, pergunta para o Davi. Salmo 51, e verso 5, ele diz: eis que em iniquidade eu fui formado. Sabe o que ele quer dizer? Em maldade eu fui formado. Ele não está falando nem do nascimento dele, ele está falando da concepção dele no ventre da mãe dele. Ele está dizendo: desde lá eu já sou formado em maldade. Por quê? Porque o ser humano herdou essa herança pecaminosa de Adão. Então o ser humano é mau por essência. É mau por essência. Então a gente precisa desconstruir a ideia da bondade humana. Pastor, isso não parece um pouco ruim, um pouco severo? Irmão, se a gente não desconstruir a ideia da nossa bondade, a gente não vai valorizar a bondade de Deus. As pessoas que mais valorizam a bondade de Deus são aquelas que já desconstruíram a ideia de que são boas em si próprias. Então, se você quer supervalorizar a bondade de Deus, por favor, aprenda a desconstruir a ideia de que você é bom. Nós não somos bons, nós somos maus. A bondade de Deus, ela é fortalecida quando enfraquecemos a ideia da bondade humana. Tem muitos exemplos na sociedade, muitos exemplos das marcas da natureza humana pecaminosa e da maldade do ser humano, por todo lado. Na política a gente vê maldade, sim ou não, igreja? Nas mídias a gente vê maldade. Como eles são inescrupulosos, como eles são mentirosos, descarados, mentem na cara larga. Se a gente não tivesse outras fontes de pesquisa, como é que a gente estaria? Vendidos, acreditando. Há todo um projeto de manipulação, há um sistema manipulador para estabelecer uma mentira em detrimento da verdade. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que isso é uma das marcas da natureza humana caída, da maldade do ser humano.
Mas não vamos deixar o negócio lá longe, não. Vamos trazer o negócio aqui mais para perto. Eu gosto de futebol. Mais alguém gosta de futebol aqui? Gente, quando eu jogava futebol, há pouco mais de 2 anos atrás, eu entrava no campo e eu era competitivo. Pensa um cidadão competitivo. Era eu. E se eu percebia que meu time estava perdendo, eu falava, não posso perder, não posso perder. Aí passava alguém para marcar o gol final, para terminar a partida, eu falava, não vai passar não. Aí eu ia para cima para derrubar. Maldade, irmão, maldade. Só eu que cometo, né? Graças a Deus que você é da hora. No trânsito você é 100%, em casa você é da hora. Ontem no trânsito, estava eu e a Nádia voltando para casa, aí eu fui desviar de um buraco, meu Deus, quase que eu mato o motoqueiro, gente. Jesus Cristo, foi um livramento para ele e para mim. Eu fui desviar do buraco, é uma cratera, eu fui desviar, só que eu não vi ele. Gente, esse homem parou do meu lado, falou, você quer me matar? Eu falei, cara, me perdoa, eu vacilei. Mas ele não estava me ouvindo, ele estava tão... E eu entendo ele estava assustado. Ele, não, você quer me matar, você está achando o quê? E aí eu falando para ele, eu vacilei, me perdoa. Aí depois de eu falar, acho que foi na terceira vez, Nádia, se eu não me engano, segunda ou terceira vez, eu falando para ele, aí ele entendeu, ele fez assim e seguiu viagem. Pastor, por que você pediu perdão para ele? Porque você é bom? Sabe por quê? Porque eu pensei, era o que Jesus faria se tivesse meu lugar. Por causa da natureza de Cristo em mim. Porque se fosse por mim, irmão, sabe qual a vontade que era? Descer do carro e bater boca com o motoqueiro. Essa é a nossa natureza humana. Essa é a maldade que habita dentro de nós. E aí a gente quer convencer a nós mesmos que somos bons. Irmão. Deixa eu te mostrar o que Jesus falou sobre isso. Abre comigo, por favor, Mateus capítulo 7 e verso 11. Olha o que Jesus falou sobre isso. Diz a palavra, se vocês, pois, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens àqueles que lhe... Presta atenção, 2 expressões aqui muito importantes nesse versículo. Número 1, se vós, pois, sendo maus. O que Jesus está ensinando aqui, gente? Que o ser humano é bom? Ele está dizendo, vocês são tudo um bando de gente ruim, mal. Mas pega aqui o princípio. Mesmo vocês sendo maus, vocês conseguem ter atitudes boas. Porque vocês sabem dar boas coisas às pessoas, aos vossos filhos. Só que a gente confunde. Eu tenho atitudes boas, então eu sou bom. Negativo. Você continua sendo mal. Nós somos mal em essência, mesmo praticando coisas boas. É o que Jesus está ensinando aqui. Isso é tão sério sobre a humanidade e a maldade do ser humano, que quando Jesus encontrou o jovem rico, a palavra vai dizer em Lucas 18, 19 e 20, que esse jovem rico pergunta para o Senhor, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, ele responde, por que me chamas bom? Bom, só há um. E quem é? Deus. Jesus estava falando, irmãos, que na natureza humana dele, ele não queria ser chamado de bom. Olha a seriedade disso. Jesus está dizendo assim, eu não sou bom na natureza humana, bom é Deus. Nem Jesus quis ser chamado de uma pessoa boa.
justamente para fortalecer essa ideia de que a essência humana caída, a essência desprovida da graça de Deus, ela é má em essência, ela é má, ela é continuamente má. Agora, o problema não é esse. O problema principal, irmãos, é como a gente lida com esse assunto. Por exemplo, quando a gente percebe a nossa maldade, a nossa reação deveria ser de 3 formas. Número 1, de serenidade. Número 2, de desprendimento. E número 3, de autorresponsabilidade. Eu explico. Primeiro, a gente deveria agir com serenidade. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações e guardará as nossas mentes. Então, irmãos, se eu errei, se eu falhei, porque em essência o ser humano é mau, qual é a minha atitude? Primeiro, serenidade. Faz parte do andar com Jesus. Os discípulos, os apóstolos, falharam andando com Jesus. E mesmo assim o Senhor não desistiu deles. Por que Ele vai desistir de nós? Você já parou para pensar nisso? Por que Ele vai desistir de você? Ontem a gente estava numa aula de teologia com o pastor Marcos Arraes e ele usou um exemplo muito legal. Tem pessoas que acham que é assim, elas estão em santidade, aí elas pecam, elas perderam a salvação. Aí elas se arrependem, elas estão salvas de novo. Aí elas pecam, elas perdem a salvação de novo. Aí elas se arrependem, elas são salvas de novo. Aí elas pecam de novo, elas perderam a salvação. Sabe, tem gente que parece que perde a salvação a cada pecado. E quando a gente olha para as Escrituras, isso é um risco, porque a gente acaba invalidando o poder, a autoridade, a excelência, a perfeição da obra de Cristo na cruz do Calvário por nós. Pastor, então eu tenho que andar em pecado para que a graça de Deus aumente? Claro que não. Paulo já disse isso. Quem conhece a graça de Deus anda em santidade. Mas, irmãos, todo pecado, a pessoa achar que perdeu, que já está no inferno, precisa ler os evangelhos, precisa entender a ideia de transformação que Jesus veio gerar em nós. A salvação é muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Então, quando você vê o mal se manifestar através de você, tenha paz para lidar com isso, tranquilidade. Número 2, tenha desprendimento. Por quê? Porque a gente está morto. Porque a gente não vive mais para nós. Porque, preste atenção, se eu estou muito preocupado em me autopreservar, isso pode ser um indício muito forte de que o meu ego ainda está gritando mais alto do que a minha nova natureza em Cristo. Se eu tenho uma necessidade exagerada de autopreservação, não, é a minha imagem, é porque eu não posso ser visto assim pelas pessoas, ou como uma pessoa má, uma pessoa ruim, não. O que vão pensar de mim? Isso é ego. Ego não transformado pelo Espírito, como a Paula pregou recentemente aqui. Porque quando o ego é transformado pelo Espírito, irmão, se eu querendo fazer o bem, eu faço o mal, eu falo, irmãos, eu errei, me perdoa. Segue o jogo, desprendimento, atitude de quem já está morto, atitude de quem não vive mais para si, mas vive para Jesus. Gálatas 2:20, o Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Irmão, o sacrifício de Jesus é muito maior do que qualquer pecado.
falhou, se arrepende. Volta atrás, tenha uma atitude de desprendimento, tenha paz para encarar essa situação, para se libertar da culpa, para encontrar em Deus o perdão e seguir adiante. E em último lugar, terceiro e último lugar, a gente precisa agir com autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade faz a gente reconhecer que o erro, ele existiu, e que a gente precisa levar esse erro aos pés de Jesus, numa atitude de arrependimento e de confissão de culpa. Olha o que diz 1 João capítulo 1 e verso 8. Projeta para nós esse texto, por favor. 1 João capítulo 1 e verso 8. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Então começa a conversa por aqui. Ó. Se a gente diz que não tem maldade, se a gente diz que não peca, se a gente diz que nós somos top, 100%, irmão, já estamos mentindo. já estamos pecando. Já há mentira em nós. Estamos enganando. E o pior de tudo, enganando a nós mesmos. Agora, olha que coisa linda aparece no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do que, irmãos? De toda injustiça. Então, se confessar, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Então, para a gente resumir, Jesus não disse que somos incapazes de fazer o bem. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse, vocês são incapazes de fazer o bem. Mas Ele quis dizer o seguinte, que mesmo a gente fazendo o bem, nem por isso deixamos de ser maus. E tem gente que confunde, né? Não, eu vou entregar muita cesta básica, porque eu vou me tornar uma pessoa boa. Eu vou ler muito livro, vou ler muita Bíblia, porque eu vou me tornar uma pessoa boa. Eu vou dar o meu dízimo, eu vou todos os cultos, todas as reuniões, porque eu vou ser uma pessoa boa. Não vai. Você vai continuar sendo mal. Agora, tem uma diferença gigantesca aqui, que eu preciso alertar para você. Um dos principais reformadores da fé cristã, João Calvino, ele disse, tudo o que você vê de bom em mim é Cristo, e tudo que você vê de mal sou eu mesmo. A ideia de João Calvino e dos reformadores, que remete à ideia dos apóstolos, é projetar a imagem de Cristo, e dizer, vocês estão vendo coisas boas? É Cristo. Não sou eu, é Cristo em mim. Paulo chega a dizer que Cristo em vós é a esperança da glória. Por que carregamos uma mensagem? Irmão, por que o país está pegando fogo e a gente está aqui, no domingo da eleição, em paz, tranquilão, ouvindo a palavra de Deus? Sabe por quê? A gente sabe onde está a nossa esperança. A gente sabe em quem nós temos crido. Às vezes a situação, o caos se instala na nossa casa, na nossa saúde, no nosso trabalho, as coisas não andam, e a gente está em paz, em esperança, por quê? Porque a gente sabe em quem nós temos crido. As coisas vão se organizar. Vamos ter paciência, vamos viver o processo, vamos avançar passo a passo. É essa a proposta do Evangelho. Então, o foco do Evangelho não é nos tornar pessoas boas, grave bem isso. O foco do Evangelho não é te tornar uma pessoa boa. O foco do Evangelho é te tornar semelhante a Jesus. Não é ser bom, o Evangelho não torna a gente bom. O foco do genuíno Evangelho é falar, olha, vocês serão mais semelhantes a Cristo, porque Ele é o modelo.
Ele é a referência. Ele é a perfeição. E como eu oro por isso, irmãos? Como eu oro para que a gente, como igreja, se desprenda um pouquinho de nós, sabe? A gente tem tantas guerras, esses últimos 30 dias, em oração, pela nossa nação. O Senhor fez eu confessar muita culpa da igreja brasileira. Uma igreja, irmãos, que às vezes comete tantos erros, tantas falhas, e às vezes você vai ver que o que está por trás de erros e falhas é ego, é vaidade, é orgulho, é presunção, é arrogância. Tudo porque as figuras humanas estão sendo projetadas maiores do que Jesus. E o Evangelho diz que o foco é Ele, tem que ser sobre Ele. Quando a gente enfraquece a bondade humana, a gente está pronto para fortalecer a bondade de Deus. E é isso que Paulo faz. Acompanhe comigo o capítulo 3, a segunda parte desse capítulo. Eu quero mostrar só alguns versículos aqui, 21 a seguir. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho a lei e os profetas. Eu estou lendo o verso 21 de Romanos 3. Agora o 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Somos justificados gratuitamente pelo que, gente? Veja, para nós foi de graça, mas para Jesus custou o seu sangue. Valoriza isso. Valoriza a bondade de Deus. Foi um preço muito alto para Ele. Pela redenção que há em Cristo Jesus. 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados que dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem o que, gente? Irmãos, a gente tem que crer na bondade de Deus. E deixa eu te falar algo, se você está com dificuldade de crer que Deus é bom, é porque você está se achando bom. É porque você está achando alguma figura humana boa. É porque você está achando alguma estrutura boa demais. Quando você zera o nível de bondade de todas as coisas e todas as pessoas, a bondade de Deus se projeta, ela cresce. E é nesse momento, irmãos, que a gente consegue reconhecer o quanto Deus é bom, porque Ele nos preparou o plano de salvação, porque Ele foi o sacrifício em nosso próprio lugar, Ele foi um sacrifício em substituição. A cruz era para ser sua, era para ser minha, era para ser nossa. Os pregos eram para ser nas nossas mãos, porque o salário do pecado é morte para aqueles que cometem. E sabe o que Jesus fez? Assumiu o preço, pagou o preço. Colossenses 2,14 diz que, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra as nossas ordenanças, Ele cravou esse escrito na cruz. Ele nos salvou. E hoje, irmãos, eu vou gastar tempo do culto falando de ideologia política? Quem me salvou não foi a direita nem a esquerda. Quem pagou o preço por mim não foi nenhum cantor ou pregador famoso. Não. Quem pagou o preço por mim não foi o influenciador famoso que eu admiro. Não.
quem pagou o preço por mim foi Jesus. Pagou um alto preço. O sacrifício de Jesus foi uma obra de expiação. E expiar significa purificar, pagar pelos pecados. Por meio da expiação de Jesus, todos nós fomos purificados e reconciliados com o Pai. Romanos capítulo 5, e versículo 10 e 11. Eu termino lendo aqui esse texto. Ah, que grande amor é esse, Senhor. Que grande amor é esse. Obrigado pelo seu amor. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas a gente também se gloria em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo. Ele pagou o preço, já está pago, já está pago. Eu não te encorajo a viver uma vida de pecado, eu te encorajo a viver uma vida de santidade. Mas saiba de uma coisa, se você pecar e falhar, você não está no inferno. O sangue de Jesus é poderoso, é precioso, para lavar e purificar todos aqueles que se arrependem de coração. Você chega diante dele com arrependimento, você não vai sair o mesmo, você não vai sair a mesma. E detalhe, o desejo de pecar, ele vai sendo substituído pelo desejo de obedecer e agradar ao Senhor. Então quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar. Obrigado por essa paz, Senhor. No meio das guerras, o Senhor nos traz paz. No meio de tanto ódio, o Senhor expressa o seu amor. No meio de tanta divisão, o Senhor mostra que a igreja é um testemunho de unidade, Senhor. Obrigado. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por cada pessoa que foi salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Obrigado por cada pessoa que teve as suas vestes purificadas, branqueadas pelo sangue da nova aliança. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar a Tua bondade, Senhor. Ajuda-nos a invalidar, a reduzir a pó a nossa bondade, porque não somos bons, nós somos maus, mas o Senhor é bom, isso nos basta, Senhor. Pai, que o Teu Espírito sopre essas verdades ao coração da Tua igreja, que a verdade poderosa e libertadora do Evangelho penetre na mente e nas emoções, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, que penetra até dividir a alma do Espírito, que nesta manhã, Senhor, traga frutos, traga resultados práticos de transformação. Pai amado, nós oramos por cada pessoa aqui representada, cada família representada. Nós queremos declarar que o Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é totalmente bom, o Senhor é bom em todo o tempo. E mesmo em meio às guerras, em meio às tormentas, em meio às dificuldades, em meio aos desafios, nós cantamos da bondade do Senhor. Declaramos que Tu reinas para sempre e eternamente. Querida igreja, se você pode, levante as suas mãos. Solte palavras aí de gratidão, solte palavras de louvor. Expresse o seu amor ao Senhor. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Te adoramos, Tu és bom, Senhor.